Amém. Queridos, deixa eu só me apresentar mais. Assim, eu sou Leonardo José Odis da Silva. Eu estreiei no dia 29 de setembro de 1962 da Bahia. Porque vocês sabem que baiano não nasce, estreia, né? Você vai visitar a Bahia, você chega lá, todos eles são artistas. Todos os meus amigos são poetas, ou cantor, ou compositor, faz alguma coisa. É o povo mais para frente que eu já vi na minha vida. Pense no povo. Eu cheguei aqui em 96. Eu tenho um chamado desde os 8 anos de idade. Eu sou filho de pastor e isso me dava uma dificuldade. Eu posso contar só esse pedacinho aqui? Isso me dava uma dificuldade muito grande por razão de umas experiências que eu tive desde pequeno. E eu tive um chamado com 8 anos de idade. Eu, como filho de pastor, eu me converti 8 vezes. Mas não era porque eu queria, não. É porque a porta do sanitário da igreja era mais ou menos ali. Toda vez que o pregador fazia o apelo, me dava vontade de urinar. Quando eu passava, ele dizia, mais uma alma. Aí só dava vontade de urinar nesse momento. Aí era difícil. Aí fui me convertendo. No dia... em 96, eu trabalhava no Bradesco, tinha uma empresa, deixei tudo e vim fazer Seminário Batista do Norte. Saí da Bahia, vim fazer Seminário Batista do Norte, que é aqui na rua Padre Inglês. E vim sozinho. Vim com o objetivo de passar 4 anos fazendo teologia, terminar meus 4 anos, voltar para a Bahia e continuar minha vida com minha esposa, meus 2 filhos. Eu tinha um filho de 6 meses, um filho de 3 anos e meio, e voltar para a Bahia. Com 6 meses, minha esposa deixou tudo e disse, se você é chamado, eu também sou chamada. E aí veio, e quando eu terminei o seminário, eu assumi logo uma igreja. Eu me formei no dia 5 de dezembro, no dia 8 de dezembro, eu tomei posse numa igreja e fiquei aqui em Pernambuco. Hoje eu me considero um pernambucano, amo Recife, trabalho em Olinda, mas eu amo demais Pernambuco. Me acostumei demais com tudo daqui. Só uma coisa que eu não consegui ainda me adaptar aqui, é que eu ainda continuo torcendo pelo Bahia. Aí eu não consigo torcer pelos times daqui. Ninguém é perfeito. O Náutico e o Santa Cruz eu não tenho nada a ver. Mas assim, o esporte, eu vou dizer porque eu tenho trauma do esporte. Foi o seguinte, existia um restaurante aqui chamado Flor do Jucá. E eu gostava daquele restaurante, ele tinha vários ambientes. E teve um dia que eu fui, numa sexta-feira, e eu não conhecia os times daqui, rapaz. E entrei num ambiente errado, estava tendo um jogo do esporte. Eu nunca tinha visto aquele negócio. Cara, eu fiquei com tanto medo quando os caras começaram a gritar casar, e eu fiquei desesperado. Tomei um trauma e pronto. Aí esse é o motivo. O motivo do esporte é esse. O medo que eu tive, rapaz. Mas eu não tenho nada contra. Foi uma coisa assim maravilhosa, é uma coisa assim maravilhosa. Ontem eu lamentei, não é? Perdeu, não foi ontem, né? O esporte. Ganhou, mas perdeu. Um negócio estranho. Um negócio muito estranho. Querido, tá aqui, eu não uso aquela Bíblia, mas ela veio, e aí eu descobri que essa estava no carro, que é a minha Bíblia preferida, a NAA, e a palavra de Deus eu queria logo falar a vocês. Vocês escolheram um tema muito propício para os nossos dias, para os dias atuais. E eu vou ter o maior cuidado de tratar com esse tema com vocês, porque nós vivemos dias complexos, dias difíceis, e eu digo que são dias chatos. Eu defino que são dias chatos. São dias onde a sociedade está... Nós vivemos numa pós-modernidade, Bauman chamava de uma pós-modernidade líquida. Então, são dias assim que nada se sustenta, nada tem raiz, nada tem fixidez, nada tem alicerce. Tudo se dissolve de uma forma muito rápida. E as pessoas mudam de maneira assim assustadora. Então, como pastor, como estudioso,
eu sempre tenho cuidado de tratar alguns temas para não trazer nenhum tipo de constrangimento. Até porque eu acho que quando um pastor dá um púlpito a alguém, ele oferece a sua cátedra a alguém, é de grande responsabilidade do pastor da igreja. E eu não quero, em nome de Jesus, trazer problema nem para Ademir, que me trouxe, nem tampouco para o pastor, para que ele venha depois estar consertando nada para vocês. Tá certo? Então, eu quero logo avisar o seguinte: nós estamos diante de uma literatura, isso aqui é uma literatura de 66 livros, a nossa, essa que eu uso, tem 66 livros, a católica tem 72, a judaica tem 39, mas essa literatura foi escrita há mais de 2000 anos. Nós temos um quênio, assim, eu falo em quênio porque eu morei em Paulo Afonso e eu sou acostumado com quênio, do Rio São Francisco. Nós temos uma lacuna muito grande, uma distância muito grande. Ela foi escrita no Oriente, nós somos o Ocidente. Essa aqui tem cultura lá do Oriente, então tem coisas que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não venha pegar o pé da letra, literalmente, e trazer problema para os nossos dias. Nós precisamos ter cuidado em trabalhar as Escrituras Sagradas. Então, alguns termos são complexos dentro da Bíblia. Por quê? Porque nós estamos diante de um conceito nós estamos diante de um conceito de homem, estamos diante de um conceito de mulher, estamos diante de um conceito de família. Eu fiz na pós-graduação agora, estudei sobre essa questão de família, né, que hoje no nosso país está a cada dia mudando judicialmente os modelos, a forma, a maneira de se tratar e de se conhecer o que é família. Mas aqui tem um modelo fixo, divino, e a palavra de Deus nos traz para nós que nós precisamos entender que nós devemos absorver o que a Bíblia tem. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Salmo 119 diz que a palavra de Deus, o Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Salmo 19 diz que a palavra de Deus é perfeita. E Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que a palavra de Deus ela nos orienta e nos instrui em todas as dimensões, ela é inspirada. Hebreus diz que a palavra de Deus é cortante, é penetrante. Lá em Hebreus 4, ela é muito fixa, ela é muito penetrante. Mas aí a gente precisa ler com muito cuidado, com muita perícia, com muita sensibilidade e muita unção e orientação do Espírito Santo. Porque tem um textozinho em João que diz que o Espírito Santo ele nos ensina e o Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas. E essa palavra, ela não confunde ninguém. Ela não é um problema para a sociedade. Ao contrário, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós temos contato com essa palavra, nós somos libertos. Libertos independente da questão cultural, independente de que ela foi lá escrita no Oriente, que são 2000 anos de diferença, independente do que nós temos, as práticas que nós temos aqui, porque nós trabalhamos e a Bíblia trabalha com princípios, e princípios ultrapassam barreiras culturais, geográficas e em todos os sentidos. Então, esse tema que nós recebemos agora é um tema muito legal, o sacerdócio, que é a prática daquilo que um sacerdote faz. E eu não vou tratar dessa questão do sacerdote em si. O sacerdote, o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia é Jetro, sogro de Moisés. É uma das coisas mais interessantes do mundo. Você chega, não tinha sido instituído, não tinha sido ainda constituído o sacerdócio, foi lá depois que eu vou dizer. Então aparece Moisés no deserto de Midian e encontra um cara que não é nem o povo de Israel e ninguém sabe de onde é que aquele cara aparece, e o nome dele é Jetro, é sogro de Moisés, um homem altamente sábio que chega a ensinar Moisés como administrar a igreja do Senhor lá no deserto, que Moisés estava praticando um erro profundo, e esse homem aparece. Outro sacerdote que aparece na Bíblia, que ainda não tinha sido instituído, está lá em Gênesis que nós vamos ver, é o Melquisedeque,
que ele aparece em Hebreus capítulo 7 de novo e faz uma comparação, um antítipo de Jesus, um modelo daquele que era verdadeiramente o sacerdote que vai assumir. Depois, quando Deus chama o povo de Israel, que vai organizar em nação, que vai organizar tudo direitinho, ele chama Moisés e diz assim: agora nós vamos instituir o sacerdócio. Aí pega a tribo de Levi, o povo de Levi, o irmão dele Arão, e aí institui o sacerdócio. Muito legal isso aí, é uma estrutura fantástica. Eu amo a organização da Bíblia. Ele faz uma estrutura fantástica. Então, de todas as tribos, uma foi separada para poder apenas administrar as questões religiosas. Então, você já vai entendendo que o sacerdote tinha como objetivo, olha, coisa básica. Qual é o propósito do sacerdócio? Apresentar o povo a Deus, fazer os sacrifícios para que o povo não morresse. E Deus não queria ver o povo particularmente. Então ele apresenta o povo a Deus. Em Hebreus, aí o autor do Hebreu, que eu não sei quem é, que se alguém souber me chame depois e me diga, o autor do Hebreus, ele entra e mostra que o sacerdócio levítico é substituído pelo sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque esse sacerdócio lá que foi instituído no Antigo Testamento com o irmão de Moisés, Arão e os filhos dele, o sacerdote falho. Eu estava estudando esses dias, os caras eram realmente escolhidos, mas nem por isso tinham perfeição, eles não eram perfeitos, eles tinham erro. O próprio Arão, desculpa a palavra, praticou umas besteiras. Uma delas foi, enquanto Moisés estava lá no monte, ele faz um bezerro de ouro e chama o povo e diz: aí, vamos adorar um bezerro de ouro, que o cara está lá no monte, não deu notícia, ninguém sabe o que aconteceu com ele, provavelmente foi fulminado, e agora a gente vai entrar na bagaceira e adorar um bezerro de ouro. E depois que faz o bezerro de ouro, chama o povo e diz assim, se arrepende e diz assim: o bezerro de ouro está feito, agora vamos fazer uma festa. Quer dizer, um abismo chama outro abismo. Então piorou a situação, porque além de fazer um bezerro de ouro, faz uma festa. Então eles não eram perfeitos, mas vem Jesus Cristo perfeito e se apresenta, e se torna um sacerdócio perfeito. Mas Jesus foi embora. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 6 em diante, que eles perguntam: Senhor, quando retornarás o tempo de Israel? Ele diz: não vos compete conhecer, tem as estações que o Pai preparou pelo seu próprio poder, mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto de Jerusalém como de Samaria e toda a terra. Aí, depois que ele disse isso, apareceu 2 varões e foi elevado às alturas, apareceu 2 varões do lado deles, com essa: o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Aleluia! Aí o que acontece? Esse Jesus foi embora. Mas aí ele deixa alguém. Quem é esse alguém? Quem sabe aqui? O Espírito Santo, o Consolador. E aí ele também nos dá uma função. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, 9. Ele nos deixa como sacerdote. Aí agora nós passamos a ser sacerdote. Essa jovem aqui também é sacerdotisa. Ela também tem a função de representar Deus e levar o povo a Deus. Então eu preciso ter essa consciência. Eu preciso saber disso aí para poder me localizar. Mas isso aí é um detalhe histórico que a gente não vai se deter e nem vai entrar nesses termos. Você trouxe Bíblia? Se não trouxe, eu leio para você. Efésios capítulo 5, 23 diz assim: porque o marido, celular tem Bíblia, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aqui, para nós que somos do Oriente, já começa um problema. Principalmente quando hoje nós vivemos diante de muitas ideologias e diante de um movimento muito forte e feminista. Você pregar isso e dizer, não explicar, vai dar problema. Porque o movimento feminista no Brasil cresce a cada dia. E aí nós precisamos explicar esses termos aqui para que muita coisa seja esclarecida. O apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui de cabeça, ele está dizendo, se refere ao esposo como cabeça e Cristo como cabeça.
A primeira coisa que eu preciso entender aqui, meus irmãos, é que ele não está falando que ninguém tem que pisar no outro, não. Ele está falando de liderança. Liderança. O que Paulo está falando aqui é de liderança baseada em princípios. Diga comigo, liderança baseada em princípios. Veja que coisa linda. Você que é homem, você vai sair daqui hoje repensando o seu comportamento com a esposa. Vamos começar. O seu comportamento com a namorada, o seu comportamento com a noiva e o seu comportamento com a esposa. Você vai repensar isso aí. Sacerdócio do lar. O sacerdócio do lar. Você vai pensar. Então, a primeira coisa que eu devo entender é que é liderança baseada em princípios. O que foi que eu disse? Existem coisas, mesmo ela sendo lá do Oriente, existem princípios que independem da região, da geografia, do citizen-level, seja qual for a estrutura que foi feita, mas são princípios divinos. Abra aqui um parênteses, eu tenho dito o seguinte na minha igreja, vou dizer isso aqui a vocês, olha, não se assuste não, mas todo esse quebrar de princípios que o Brasil, o mundo está praticando, a conta vai chegar. Gálatas 6, 7. Tudo isso que está se quebrando, eu fico só olhando. Quebra o princípio. Cospe no prato. Chuta o pau da barraca. Esculhamba a família. Desestrutura tudo. Faz o que quiser. A conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Vou melhorar. O boleto vai chegar. E o boleto chega sem avisar, sem bater na porta. Você se vê diante deles e vão se ver diante deles. E é uma coisa perigosa. Então, como nós podemos basear que isso aqui é liderança baseada em princípios? Pode abrir sua Bíblia aí em capítulo 11, versículo 3 de 1 Coríntios. O que é que diz? 1 Coríntios. Gálatas aí, Gálatas. Mas veja só, nós estamos trabalhando, o homem, vocês entenderam, né? Vou aqui voltar, só um minuto. O homem é o cabeça da esposa e Cristo é o cabeça do homem, da igreja. Então significa, aqui não está falando sobre pisar em ninguém. Eu acho engraçado quando Deus fez o homem, tá lá em Gênesis, aí Deus diz assim ao homem que ele deve dominar tudo. Tudo em relação à questão da criação e dos animais, que é a questão dos peixes, das aves. Se sua esposa estiver, sua namorada, sua esposa, sua noiva tiver escama, pode dominar. Se tiver pena, pode dominar. Agora, se não tiver, meu querido, ela é sua companheira, ela é sua amiga. Não vá humilhar não, porque Deus mandou dominar quem tinha pena, quem tinha escama, animal. Não foi dominar a mulher e maltratar a mulher, não. Então veja o princípio aqui. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre o marido. E que o marido tem autoridade sobre a esposa. E que Deus tem autoridade sobre Cristo. Então o que a gente conclui? Que aqui é um princípio de autoridade constituída por Deus. Então, Deus chama o homem para que o homem tenha liderança, para que o homem seja um indivíduo criativo, para que o homem seja proativo, para que o homem seja provedor, para que o homem construa. Hoje na nossa sociedade não tem problema a mulher também construir, a mulher crescer, a mulher estudar, a mulher avançar. Ontem um colega meu, a esposa dele foi homenageada pela Universidade Federal de Pernambuco, ela é doutora, ele não é.
mas eles se dão muito bem e caminham junto e usufruem do sucesso um do outro. Amém? Então, isso é um princípio. Então, Deus constituiu o homem como sacerdote da família. Então, existem 3 coisas que eu preciso saber o que é que um sacerdote familiar pode fazer. A primeira coisa, ele constituiu o sacerdote para trazer sucesso administrativo. Olha que coisa linda. O homem, ele é um criador de sucesso administrativo dentro de casa. A segunda coisa, organizacional. É difícil, né? Tem muito homem desorganizado, que joga as orbas em qualquer lugar. Aproveitar que a filha do pastor saiu. É sua filha, né? Joga as orbas em qualquer lugar. Pega a toalha, a bichinha lava. Tem muita mulher que não tem máquina de lavar. O indivíduo pega a toalha, não lava o pé direito, enxuga a toalha, enxuga o pé com a toalha, deixa a toalha preta. Pula, né? Posso? É melhor. Irmãos, é estudo. Quer ser feliz? Faça como eu. Eu sou o lavador oficial de prato da minha casa. Já foi comprovado. Homem que lava prato é feliz. Lavo, varro. Hoje eu estudei, orei, glorifiquei a Deus, cultuei. Porque, irmãos, eu não cultuo só na igreja, não. Eu estou, desde novo que eu aprendi uma coisa. Eu não preciso, não dependo da igreja para cultuar. A igreja é subsídio da minha religiosidade. Subsídio, não, substrato da minha religiosidade. Então, eu tenho esse hábito. Enquanto eu estou lavando o prato, eu estou adorando, estou pensando, estou criando, estou imaginando, estou formulando pensamento. Então tem muito homem que não ajuda em hipótese nenhuma. Desorganizado. Um dia desse eu disse a meu filho, 26 anos, eu vou tirar uma foto do seu quarto e vou botar no data show da igreja para todas as meninas da igreja ver. Desse dia em diante ele começou a arrumar o quarto. Você precisava ver a bagaceira. E eu não sei porquê, tenho uma mania de deixar a porta de guarda-roupa aberta. Eu queria saber o que é que de acho tem porta de guarda-roupa que não gosta de fechar. Sapato podre de chulé. O infeliz deixa na sala, ninguém aguenta nem assistir televisão. E na hora do jantar, a podridão exalando na sala e ninguém aguenta. E ai daquela que reclamar. Então, administrativo, querido, organizacional, proteção. Nós somos sacerdotes para proteger. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar uma coisa, o que é proteger. Nós somos sacerdotes para proteger. Deus nos chamou para proteger. E aí, queridos, a falta do uso de atributos constituídos por Deus, o homem provoca o fracasso da família. Eu não sei o que está acontecendo na minha família. Coisas simples. Sabe quantos anos eu tenho de casado? 34 anos de casado. 34 anos de casado. São coisas simples. Minha esposa vai completar anos agora, no dia 24 de junho. É dia de São João. Então, eu não tenho dinheiro. Cara, não precisa ter dinheiro não. Uma Coca-Cola é 3 e pouco. Compra uma Coca-Cola. Essas coisas que tem bolo aí, compra um bolo de R$12. E faz uma surpresa. Mulher. Elas estão lá fora. Mulher é feito criança, qualquer coisa simples ela se agrada. Agora tu pensa que é só ela só quer cartão de crédito. Claro, dá para tu ver. Dá para tu ver. Quer cartão de crédito. A minha saiu hoje, passou o dia na rua e chega com um monte de pacote, diz que está precisando. Aí você abre o guarda-roupa. E de vez em quando a cara fica desse tamanho que eu digo, por que você não doa? Ele diz, doar? Tá faltando roupa? E eu observando, tem roupa que não usa há 15 anos, mas não dá a ninguém. Dá um cartão de crédito? Mas aí você pega, querido, uma besteira, uma flor, uma coisa, qualquer coisa, ela se agrada. Não tenho dinheiro. Poxa, sabe o que eu faço com minha esposa? Ela descobriu, não quer ir mais.
Vamos passear? Aí ela olha para mim, olhava para mim, bora. A bichinha pensava que era para um restaurante. Aí eu moro nos Aflitos. Aí eu saí ali dos Aflitos, aí ia lá em Piedade. Lá em Piedade. Aí eu chegava lá, passava por... Aí quando chegava em Candeias, dava a volta e ficava, olha que coisa linda. Olha como é bonito as casas. E ela olhando para mim, na quinta vez ela disse, você pensa que eu sou besta? Toda vez você me traz aqui para dizer que isso é bonito. Eu já sei que é bonito. Agora, com a lanchonete você não quer levar. Tá ligado? Olha, quando eu falo de simplicidade, cara, quando eu falo de autoridade é uma coisa tão engraçada. É um princípio que é transformado em serviço. Jesus tinha autoridade. Você sabe que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha autoridade. Se ele quisesse, ele... Bastava um sopro dele e destruía tudo. Mas Jesus, ele não usava da autoridade. A autoridade de Jesus foi transformada em serviço. Bota isso na tua cabeça. A autoridade se conquista, não se impõe. Hoje mudou, você que é dono de empresa, você que trabalha em empresa, não existe chefe. Existe parceiro. Sei que estão me enganando, mas existe parceiro. Cooperador das empresas. E o conceito de autoridade, qualquer tipo de autoridade abusiva é assédio. Porque hoje a autoridade é transformada. A Bíblia não tem... Eu fico besta. Às vezes eu caio na risada sozinho lendo a Bíblia. A Bíblia é linda, meu querido. Eu já li a Bíblia, não sei, eu perdi o tempo que eu já li a Bíblia nesses anos todos de vida, que eu não vou revelar a minha idade para vocês não... Eu já perdi o tempo que eu li a Bíblia, mas eu caio na risada até hoje. Toda hora que eu leio, eu caio na risada, porque a Bíblia não tem nada que apareça que a Bíblia não já tenha falado antes. Não existe nada que apareça que a Bíblia não tenha falado antes. Então esse conceito de autoridade não é um conceito de domínio, é um conceito de serviço. Quando ele fala cabeça, ele não manda pisar na mulher, não. Quando ele fala cabeça, ele não manda humilhar. Quando ele fala cabeça, ele não manda escravizar ninguém, não. Cadê minha camisa? Já passou? Sabe quantos anos eu tenho de pastor? 27 anos. Sabe quantas vezes minha esposa passou camisa para mim para eu vir para a igreja? Nunca. Nunca. Essa aqui quem passou hoje foi eu. A calça sou eu que passo. Você está entendendo? Ela só está preocupada ultimamente porque eu comecei a me modernizar. Claro, os jovens da igreja tudo usando essas calcinhas apertadas e eu com aquelas calças da boca desse tamanho. Ela começou a ficar preocupada. Está muito boy, tá não? Ela não disse nada hoje porque eu sabia que só tinha macho aqui. Mas se eu dissesse que é um culto geral, ela disse, tá muito apertada não? Aí quando não teve que fazer, essa semana eu estava na igreja sentado, aí botei assim com o irmão, a calça apertada, ela olhou para mim, a igreja lotada, do domingo à noite. Ela olhou para mim e disse assim, eita canela fina, rapaz. Só para me humilhar, porque eu estou usando essas calças assim agora. Mas queridos, de maneira nenhuma, nunca exigi, nunca impus a ela nada, nesses anos todos. Aí você vai dizer, poxa, o pastor tem um casamento perfeito. Não, faço minhas as palavras de Paulo Garcia, se referindo a Dona Márcia. Nunca quis bater, mas matar quero. De vez em quando, dá vontade de matar. Bater eu não tenho coragem não, por causa da lei Maria da Penha. Mas matar, que faz raiva às vezes, mano. Não é nenhuma novidade não, né? Não, né? Estou falando nada de novidade. Abusar. Querido, a gente tem um negócio... Vocês sabem que a gente é compulsivo, impulsivo. Quando a gente quer uma coisa... E quando a gente quer aquela coisa... A gente não quer saber se a mulher está com crise, se a mulher está com dor de cabeça, está com enxaqueca, é do PT, né? Quer não, velho. Quer saber se é da esquerda? O cara quer porque quer.
E ainda diz a mulher, eu não sou judeu. Meu amigo, tem muito homem perturbado do juízo. Nesses anos todos de ministério eu já recebi no meu gabinete muito homem perturbado do juízo. Perturbado mesmo. Isso é abuso, cara. Isso é abuso. Minha esposa diz assim que a relação começa na saída de manhã para o trabalho. Oi, amor, tchau, um beijo. Aí ela diz, aí começam as coisas. Não é quando chega do trabalho, fedendo a suor, um cheiro de virilha, e quer de todo jeito que a mulher esteja à disposição. Isso não é nenhum tipo de autoridade. Isso é abuso, isso é abuso. A Bíblia não promove, a Bíblia não é a favor de nada disso. Isso é assédio. São coisas ilícitas. Olha o exemplo de Jesus, querido. Olha o exemplo de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o exemplo de Jesus. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, João 13:5. E começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Amém? Autoridade é serviço. Aquele que quer ser o maior, sirva. Isso é a melhor coisa do mundo. Aquele que quer ser o maior, sirva. Foi isso que Jesus disse. O serviço é o exercício para a autoridade. Eu quero contar uma história a vocês que se encontra em Gênesis capítulo 14. E é nessa história eu quero concluir o que eu vim falar nessa noite. De um sacerdote e um pai e um sacerdote. Aqui nós vamos encontrar algumas características de um sacerdote e um pai. Coisas constituídas por Deus que nós precisamos absorver. Nós temos uma coisa que John Stott diz, é que nós precisamos nadar contra a correnteza. Se eu sou cristão, eu tenho que ser diferente. A partir do momento que eu estou trabalhando a palavra de Deus, eu preciso ser guiado pela palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, ser orientado pelaquilo que a palavra de Deus diz, lâmpada para os teus pés e a tua palavra e luz para os teus caminhos. Salmo 119, 105. Então, eu preciso usar a Bíblia como referência para exercitar o ofício da autoridade que foi me dada por Deus para ser um sacerdote segundo a vontade de Deus. Viver segundo a vontade de Deus. E aí nós encontramos nessas histórias, o exercício de liderança eficaz para a construção da manutenção da família e em dias de desafiadores. Deixa eu te falar uma coisa. A questão não é só casar, a questão é manter, a questão é permanecer. A questão é planejar, ter prudência. A questão é você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e pedir ao Senhor que lhe guie em tudo que você vai fazer. Ontem eu me reuni com os pastores de toda a denominação, toda quinta-feira eu me reúno, mas terça-feira eu me reuni com pastores de outras denominações. Você diz assim, por que o senhor continua reunindo? Eu vou continuar me reunindo com eles. Esses de terça-feira. Eles têm uma ideia de que hoje a igreja tem que aceitar tudo. Que admitir tudo. Se quiser ficar aberta, tem que aceitar tudo. E ontem eu estava dizendo nesse grupo o seguinte. Existe um problema na igreja. A igreja não tem que aceitar tudo.
Eu não tenho que aceitar dentro da minha casa o que o modelo de família que os outros estão fazendo. Não tenho que ser o modelo de homem que os homens estão sendo aí. Eu sou um cristão. Eu sou luz. Está lá em Mateus. Eu sou sal. Então brilhe a sua luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, eu não tenho que ser igual, a minha igreja não tem que ser igual a modelo nenhum. A minha igreja tem que ser igual àquilo que Deus quer e impôs e trouxe para que nós fôssemos biblicamente. Então, nós como homens precisamos ser aquilo que o modelo... Nós estamos falando de sacerdócio? Então, ou a gente aceita o sacerdote bíblico ou rasga e diz assim, não concordo com isso aqui. É isso que eu quero dizer. Ou a gente aceita ser sacerdote segundo a Bíblia, ou acaba com isso aqui. Vamos viver segundo o modelo dos homens, segundo o modelo das ideologias, segundo o modelo do que está sendo pregado aí. Queridos, vai chegar um tempo que nós vamos ficar sozinhos como igreja. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, está lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Nós não fomos chamados... Eu acho lindo quando Lucas diz o 5, parece 48, diz assim, ai de vós quando vos aplaudirdes. Nós não fomos chamados para ser aplaudidos. Quem disse que a igreja foi chamada para ser aplaudida? Tem 3 coisas que a igreja está confundindo. Primeiro, ela está sendo baseada em ídolos. Segundo, a igreja não tem nenhum tipo de, eu diria, profundidade. Qualquer coisa está alimentando a igreja. Terceiro, a igreja está mais celebrando do que chorando. Bem-aventurados que choram. É preciso chorar, querido. A gente precisa chorar essa desgraça que o mundo está vivendo. É preciso chorar o que está acontecendo aí fora. É preciso chorar o que está sendo praticado aí. E como sacerdote, nós precisamos chorar pelos nossos filhos. Então a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que tem uma guerra. Uns reis se juntam e criam uma guerra. E nessa guerra levam Ló, sua família, e sequestram a família. E Ló era sobrinho de Abraão. Então, como sacerdote, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu estou vivendo num mundo de guerra. É guerra, queridos. Nós não podemos viver nesse mundo de fantasia, de ilusão, a igreja achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós vivemos num mundo de guerra. Guerra contra a família. Há uma agenda para destruir a família. Não é discurso, não é conversa, não é balela, não é fantasia. Há uma agenda sim para destruir a família. O conceito bíblico de família. Família é um projeto de Deus. Isso não é um jargão, não é um clichê. Isso é a palavra de Deus que nos diz. Foi Deus que criou a família. E eu preciso fazer como Abraão. A primeira coisa que Abraão fez foi, quando a guerra se levantou, foi tomar uma decisão e ter uma postura de lutar pela família. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos e pela sua filha. Converse com eles. Crie uma estratégia, busque e resgate o seu filho. Vou te contar uma história. Quem contou essa história foi o pastor, o bispo, o arcebispo, lá de Boa Viagem, como é o nome dele? Dom Ximenes. De um pastor congregacional que entregou a igreja. Eu acho que você já ouviu essa história. Os filhos dele, tudo no mundo. A igreja grande, e a igreja metendo o pau nos filhos. Um domingo ele foi para a igreja, entregou o ministério e disse, eu vou buscar meus filhos no mundo. E foi para o mundo buscar os filhos. Foi lá e resgatou os filhos dele. Nós estamos numa guerra. Abraão saiu para resgatar Ló. Eu lhe digo em nome de Jesus e profetizo na sua vida, encha-se da coragem, encha-se de determinação, crie uma estratégia e resgate sua família, porque o mundo quer destruir. Não há negociação. Não há negócio de dizer assim, não,
é brincadeira. Não está brincando, é coisa séria. O mundo quer destruir sua família. Está aí no texto, chegar em casa, leia. Teve uma guerra. Abraão criou uma estratégia, reuniu 318 homens e disse: vou buscar a minha família de volta. Reúna-se, bote o joelho no chão, comece a clamar, comece a pedir a Deus orientação, como resgatar sua família para que ela esteja aqui glorificando, e você diga o que Josué disse ao povo de Israel quando o povo estava desviado, que queriam adorar outros deuses. Josué chegou e disse assim: olha, vocês façam o que vocês quiserem, vocês sigam o que vocês quiserem, você obedeça o que vocês obedecerem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lute pela sua família. Isso é que um sacerdote deve fazer. Ele foi sensível, seja sensível. Eu tenho 2 filhos, um é pastor e o outro é publicitário. Toda sexta-feira nós nos reunimos com família para almoçar, orar e conversar e tratar de assuntos da família. Converse, o diálogo foi acabado, substituído por essa bênção. É uma bênção, mas não sabe ser usado. Converse. Meu filho que é pastor um dia estava naquele posto total ali, perto da igreja católica lá dos aflitos. Meia-noite eu disse a ele: pai, eu estou aqui num posto com os amigos. Eu disse: vem embora. Pastor, isso não é... O senhor não está assim, arcaico não? Fora de tempo? Cara, eu tenho pavor a posto de gasolina. Eu sei que os caras estão bebendo ali. Depois o outro me contou: um cara chegou lá para cobrar um dinheiro. 11 horas da noite foi um mau quebra-pau naquele posto. Você está vendo? Vem embora, já estou saindo daqui. 1 hora depois eu me acordei e disse: minha esposa, cadê ele? Chegou não, meu amigo. Eu peguei o telefone e disse: meu amigo, era meia-noite quando eu disse para você vir embora. Eu vou dar 5 minutos para ver a porta bater. Oxe, deu 3. Acho que ele veio correndo. Isso se chama zelo, luta, cuidado, proteção. Parece que tem medo, um monte de homem frouxo. Eu vejo lá da minha igreja, essa semana eu entrei na salinha das crianças, tinha um menino desse tamanho, todo mundo sentado e um menino... Aí eu disse: o que é isso? Eu disse: não sei. Eu disse: bom, eu sou especialista, que eu já trabalhei com um grupo de libertação na Bahia. O cara trabalhar com um grupo de libertação na Bahia, meu amigo? Eu já trabalhei, o ministério que eu trabalhei, a gente saía pelas favelas lá da Bahia para tirar demônio do povo. Eu sei o que é demônio. O cara que mora na Bahia sabe o que é demônio. Aí a gente disse: o senhor acha que é o quê? O demônio não é. Eu conheço quando é manifestação maligna. É safadeza. E aí o que é que a gente faz? Eu disse: o que é que a gente faz? Pega sem falar nada, com todo respeito. Olha, está todo mundo sentado, sente. Pronto. Terminou o culto, pode levantar. Não, o pastor não botou aqui, não quero levantar não. Pronto, aí, já inverteu. Sabe o que é que está se faltando? Autoridade movida por princípios, não por autoritarismo, não por humilhação, não para pisar, não para expor, não para escandalizar, mas é autoridade vinda do Espírito Santo. Foi isso que Abraão fez. Ele agiu com planejamento, agiu com princípios, na liberdade, na justiça e na paz. Porque quando você faz isso, tem paz, querido. Estou terminando. Colocou em ordem a família e devolveu a dignidade. Coloque em ordem a sua casa, querido. É preciso Deus dizer o que disse ao rei? Foi que Deus disse ao rei Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa, que eu vou colocar você no saco. Não é? Saco da polícia, aqui tem algum policial, aquele saco preto. Foi isso na minha Bíblia que eu vou escrever. Ezequias, põe em ordem a tua casa que eu vou te colocar num saco. No instante o cara se ajeitou. Quer dizer, é preciso Deus ameaçar, matar para poder organizar a família? Não, gente, não precisa. É preciso ter a direção do Espírito Santo de Deus. Aí, eu quero terminar te dizendo 3 coisas. Ou melhor, eu quero terminar te dizendo algumas coisas. O sacerdote, ele anda em justiça dentro de casa.
Não é justiça própria, não, é justiça vinda de Deus. Não é querer ter razão, não. A mulher nunca tem razão, os filhos nunca têm razão, ninguém nunca tem razão. Aqui quem manda sou eu que mantenho, sou eu que pago a luz. Não é assim, não. Porque a justiça traz paz, a imposição traz confusão, briga dentro de casa. Eu tenho pavor à briga, pavor. Minha mãe morreu faz 3 anos. Eu sou filho de 9 irmãos. Aí, aposentada da Chesp, deixou algumas coisas, aí começou a confusão. Eu digo, não dá para mim não. Eu tenho pavor à briga. Elegeram uma inventariante, a mais velha, quase 70 anos de idade. Ninguém respeitava. E eu só olhando de longe, calado. Reuni todo mundo e disse, vamos acabar com isso? Vamos parar com essa palhaçada? Eu não participo desse tipo de coisa. Primeiro porque é da minha natureza. Segundo porque eu sou um pastor e eu não vou estar comungando com essa esculhambação, não. Pronto, acabou. Justiça. Trouxe paz à minha família. O processo está concluindo. Tudo foi vendido. Tudo foi dividido. Acabou. O sacerdote, ele promove a paz. Eu promovi a paz na minha família. 9, e eu vou dizer, são 2 homens e 7 mulheres. E não são 7 abestalhadas não, meu amigo. As mulheres são viradas. As mulheres são viradas. Tem uma que, não é porque ela é presbiteriana não, mas a mulher não tem que aguente. É braba. É braba. Eu viajei 470 quilômetros para falar com ela, logo que cheguei na porta da casa dela, deu vontade de voltar, de medo. Mas o Espírito Santo disse, vai nessa força, homem valente, deixa de ser covarde. E eu fiquei olhando para ela, ela passou 4 horas e meia falando comigo, conversando. E eu disse, vamos resolver esse problema? Eu disse, bora. Orei e foi resolvido. Amém? É isso que a gente tem que fazer, queridos. É isso que a gente tem que promover. Justiça. Porque a justiça traz paz. Uma das coisas lindas que eu vejo no encontro de Abraão com Melquisedeque, nesse momento que ele resgata a família, sabe o que é que ele traz? Providência. Ele encontra Abraão para trazer providência. Você é um sacerdote chamado por Deus para trazer providência para a sua casa. E providência não é só bem material não, viu, querido? Providência não é só bem material não. Esse negócio de achar, eu já dou colégio, já dou faculdade, já dou carro, já dou dinheiro, já dou isso. O que é que quer? Abraço, carinho, uma palavra, um toque. Toque cura. Cura! Vê a mulher lá do fluxo de sangue. O que foi que aconteceu? Tocou, cessou. Toque cura. Nós somos crentes, queridos. Precisamos agir como crentes, viver como crentes, se comportar como crentes, ter atitude de crente. Outra coisa, quando eles se encontraram, o sacerdote é um homem de mesa. Só se senta na mesa no Natal. Querido, não pode isso. Tem que levar a família para um restaurante. Tem que levar a família... Não sei vocês, mas eu gosto de bode demais, homem. Pelo amor de Deus. Não me convide para comer sushi, não me convide para comer essas coisas. Porque eu não sou japonês, meu olho é grande. Um empresário chegou para pastor, vamos comer sushi no, sei lá, Iapoque, sei lá como era o nome do negócio. Aí chegou lá, um negócio parecido. Arroz coisado com fita isolante, um negócio preto. Meu amigo, esse negócio não vai dar certo. Parece fita isolante, não parece não? Um negócio preto. Não. Aí pega 2 pauzinhos. Meu amigo, aí ela bota num negócio lá. Aí o negócio vinha aqui e voltava. Vinha e voltava. Ele olhou, o senhor está assistindo isso? Não. O negócio está vindo e voltando.
Homem, vamos para o nó do bode, vamos para um lugar que tem bode, para com isso. Eu sou do Ocidente, não sou oriental, não. Para com isso, rapaz. Promova, querido, na sua família, o encontro. O encontro na mesa gera comunhão. O encontro na mesa traz pão e vinho. Sabe o que significa pão e vinho? Eucaristia, vida. Traz vida, partilha, revelação, cura, bênção de Deus. Outra coisa que o sacerdote, eu acho engraçado, tem gente que diz assim, eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Está errado. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, depois foi que Abraão deu o dízimo. Então, dízimo não é barganha. Dízimo é uma coisa que se faz porque já é abençoado, não é porque vai ser abençoado, não. Ao contrário, abra uma conta no banco, faz uma poupança, faz alguma coisa. Mas na Bíblia é o contrário. Então, o sacerdote é um homem de bênção. Eu tenho um hábito, mas minha esposa, de orar por mim, por meus filhos e pela minha casa. Você sabe que todo filho tem uma fase. Lá em casa estava uma fase de ouvir uma música. Eu não sou contra, eu gosto de música. Qualquer música. Mas estava se ouvindo uma música de Toquinho. Era Vinícius, Toquinho, a filha de Toquinho, eles nos Estados Unidos, numa mesa, um negócio bem... Lá em casa os meninos estavam botando demais essa música. E aquilo ali é canto de Osama. Eu sei essas coisas. Se você perguntar a mim, todos os livros de Jorge Amado eu li. Principalmente Mamorto, que é um livro que fala detalhadamente sobre Iemanjá. Na região que eu vivi, tem que conhecer o negócio. Quando eu era adolescente, mesmo sendo filho de pastor, eu era amigo de pessoas que tinham essa prática do candomblé. E aí, ia fazer despacho, eu ia, mas o filho da mãe de santo, porque ele me convidava, disse, Léo, vai um monte de menino na rua, enquanto a mãe está fazendo despacho lá em cima, a gente vai roubar as coisas lá embaixo no rio, para vender. O próprio filho da mãe de santo me chamava para a gente ir. Então eu vivi nessa, eu diria assim, eu vivi nessa realidade. E um dia, queridos, eu estava sentado no sofá, eu tenho a mania de sentar no sofá da minha casa para ler a Bíblia e orar, todo dia de manhã. Não pego o celular, não pego nada. Todo dia de manhã eu sento lá no sofá da minha casa, minha esposa dormindo, meu filho que indo para a faculdade. Aí eu vejo um homem passando. Do quarto do meu filho para o meu quarto de leitura. Eu tenho um quarto de leitura só de livros, um escritório, só livro teológico, livro devocional, um monte de livro. Aí eu vi um homem passando. Aí eu fiz assim, disse, de repente ele saiu do meu quarto, do quarto da leitura e entrou no meu quarto. Eu disse, será que é o urso? Eu pensei, cabra safado, comigo aqui dentro. Aí saiu do meu quarto e entrou no quarto do meu filho. O Espírito Santo disse a mim, claro, se seus filhos estão invocando, o diabo chegou. O diabo veio. Não estão invocando? Toda noite não botam aí e compram uma garrafa de vinho e ficam conversando, ficam brincando, ficam bebendo, às vezes todo final de semana botando o canto de Osama, invocando. Domingo está na igreja, mas na sexta-feira estão aí brincando com coisa séria. Eu chamei minha esposa, chamei meus filhos. Nós quebramos esse negócio, não se usa mais isso aqui, não se brinca mais com isso, não se ouve mais isso, e repreendi em nome de Jesus. Comece a orar pela sua casa, querido. Comece a repreender. Pastor, o senhor é místico? Não. Sou um cara até às vezes irracional.
Até um cara bem frio por muitas coisas. Até porque eu tive o privilégio, querido, de ser batista tradicional, daquele que dar até amém era pecado. Bater palma não podia. Na casa da gente tinha 2 cigarras, porque se um falhasse, o cara não bater palma para não parecer que era pentecostal, apertava a outra. Aí Deus me deu o privilégio de viver uma história no outro extremo. Quando eu saí da Igreja Batista, eu fui viver uma história no outro extremo. Entrei no neopentecostalismo. Passei 2 anos observando. E depois eu voltei para o meio. Nenhuma coisa nem outra. Então eu não sou um cara que brinco com essas coisas, mas eu identifico essas coisas. Então o papel do sacerdote é identificar dentro de sua casa o que está errado. Observar o que está sendo trazido para dentro de casa. Mas ninguém hoje tem essa autoridade. E por último, abençoar a sua família. Quantas vezes você tem abençoado sua família? Abençoe seus filhos. Está dormindo? Vai lá na porta do quarto. Está abençoado em nome de Jesus. Está abençoado em nome de Jesus. Abençoe sua casa. Todo dia de manhã eu acordo. Agradeço a Deus pela minha casa, pelos meus filhos. Agradeço a Deus pela minha nora. Meu filho nem namorada tem. Senhor, obrigado pela mulher do meu filho. Obrigado pelos filhos dos meus filhos. Agradeço pelo apartamento. Agradeço pelo carro. Agradeço por tudo. Todo dia de manhã eu faço isso. E eu quero terminar dizendo a você o seguinte. O pai sacerdote, ele ama a esposa e os filhos. O pai sacerdote ensina os filhos no caminho que ele deve andar. Deixa eu te dizer uma coisa, não é do pastor a obrigação, nem das professoras da escola dominical ou do cultinho ensinar filho de ninguém, não. Ele tem que ser ensinado em casa. Eu fui pastor de uma igreja, a igreja tinha mais de 600 pessoas. Se reuniram comigo lá, a cúpula da igreja, eu disse, o senhor tem que educar esses meninos. Se eu educar os meninos da igreja, não vou educar essa mundiça não, meu amigo. Problema de vocês, que quem pariu, bateu, que balança. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Os meus 2 são educados. Eu prego a palavra, não vou dar jeito no filho de ninguém, não. Não posso entrar na casa de ninguém com vara e bater ninguém, não. Interceda e abençoe sua família. Quantas vezes você tem orado pela sua família? Ore, querido. Seja um pai exemplar e imitador de Cristo. Eu quero terminar lhe dizendo uma coisa muito interessante. Meu filho, quando ele tinha mais ou menos 9 anos de idade, teve meu aniversário na igreja. Meu filho é calado, todos os 2, tanto o pastor como o outro que é publicitário. Todos os 2 são calados mesmo. E do nada a igreja lotada, muita gente. O mais novo pediu a palavra. Eu fiquei admirado. Pensei que ele ia cantar, ia dizer alguma coisa. Ele chegou lá e disse assim, eu só quero dizer uma coisa. O meu pai é meu pai aqui e meu pai em casa. O meu pai, o que ele prega aqui, ele vive lá em casa. Os anos se passaram. Faz uns 2 anos que teve um aniversário meu, uns 3 anos teve um aniversário na igreja. Ele foi de novo no púlpito, ele já tem 26 anos, nessa época ele tinha 24. Ele chegou e disse assim, o meu pai, de novo, é meu pai aqui e meu pai em casa. O meu pai é pastor aqui e pastor em casa. Faça com que seu filho veja você como exemplo, como sacerdote, como homem de Deus. Seja um sacerdote no seu lar. Seja um homem imitador de Deus, porque a sua autoridade não vem pela imposição, vem pelo serviço e pelo exemplo e pela caminhada de serviço à sua própria família. Que Deus lhe abençoe. Amém? Eu quero agradecer a Ademir pela confiança, agradecer ao pastor, a todos vocês. Pastor, dar o púlpito não é brincadeira, não. Se por um acaso alguma coisa eu fiz, me perdoe pelas falhas recíprocas. Amém? Deus te abençoe.